Bom dia a todos os participantes, sejam bem-vindos a esta quarta mesa do colóquio A Sociedade, Política e Direito. É a primeira vez que neste colóquio modero uma mesa e tenho a tarefa especialmente facilitada, falando em especial da fase de debate. Tenho a tarefa facilitada em função da mensagem do Sr. General Ramalhianes. Uma mensagem inclusiva, chamemos assim, e dela se pode retirar inequivocamente o convite a diálogos claros, sabedores, frontais e sempre muito cordiais. Se me permitem esta explicitação a partir da mensagem do Sr. General Ramalhianes de ontem. Passa a apresentação do Sr. Professor Justino Pinto de Andrade, nosso orador, e confirma-se que é o único orador nesta mesa. Tem 72 anos, é de nacionalidade angolana, economista, professor e primeiro decano da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica de Angola, professor titular, cá em Portugal dir-se-ia catedrático, militante da luta de libertação nacional de Angola, foi preso político de 1969 a 1974. Nessa altura não estava a estudar economia, nessa altura pretendia ser médico, estava a estudar medicina, cumpriu a sua pena de prisão no campo do Tarrafal, cumpriu a pena de prisão no campo do Tarrafal, Cabo Verde, e foi novamente preso político de 1976 a 1978 em Luanda. Desculpa. Foi ainda deportado político de 1978 a 1980 na província do Mochico. Hoje em dia é deputado na Assembleia Nacional de Angola, sendo presidente do Bloco Democrático. Sr. Professor, será um gosto e será com muito proveito que o ouviremos. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Bom, eu tinha preparado um texto, mas eu penso que vou usar o texto por um lado, mas por outro lado também vou fazendo outras intervenções, outras questões à margem do texto, para o melhor entendimento da minha mensagem. Eu começo por dizer que desportei para a vida política muito novo. E muito novo porquê? Porque, por um lado, fui ouvindo, quando era realmente jovem, muito jovem, e tive a felicidade de viver num meio familiar onde a política morava há muito tempo. Os meus antepassados, muitos deles, tiveram intervenção política e também muita intervenção cívica. E tive a sorte de ter uma mãe que foi, no fundo, o grande motor da minha memória histórica, essa minha memória histórica. E por que é que eu destaco o papel da minha mãe? Destaco o papel da minha mãe porque o meu pai morreu quando eu tinha 7 anos de idade. Portanto, nós somos filhos da mãe. Somos filhos da mãe, porque fomos criados pela mãe, sobretudo nós os mais novos, que perdemos o nosso pai muito, muito cedo. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de dizer que a minha mãe procurou sempre transmitir-nos, no fundo também, aquilo que era a ideia do nosso pai. Juntava a sua própria ideia e a sua própria vivência com as ideias que eram queridas aos dois. Portanto, nesse aspecto não houve contradição entre a visão do pai e a visão da mãe. Nós, nesse aspecto, beneficiamos de uma posição única dos nossos progenitores. E queria dizer que nessas mensagens, nessa memória histórica, eu guardo sobretudo 3 dimensões. O sentido de justiça, o respeito pela diferença e também o respeito pela liberdade. Além dessas 3 dimensões, houve uma outra componente que fez parte da nossa vida, sobretudo a valorização da identidade angolana. E quando falo em valorização da identidade angolana, estou a considerar a identidade angolana como um processo histórico, como resultante de um processo histórico. Isto é, não há identidades completas, há identidades que se vão formando ao longo do tempo, vão evoluindo, vão crescendo.
E foi nessa dimensão que eu aprendi a ideia da identidade angolana. E volto novamente à minha mãe. A minha mãe dizia-nos que a nossa identidade resultava de diversos contributos. Contributos de todos quantos, no fundo, interagiram na nossa sociedade. Nós somos uma família de pessoas que têm diversas origens. Têm origem portuguesa, têm origem cabo-verdiana, têm origem angolana e têm origem brasileira. Inclusivamente, a minha origem, Pinto de Andrade, é uma origem remota da Itália, de Firenze. Segundo eu sei, os Pinto de Andrade partem da Itália e depois desenvolvem-se em Portugal e também no Brasil. Portanto, há aqui uma origem remota italiana que eu já consegui decifrar. Daí o meu nome ser Justino Feltro. Feltro, o meu nome Feltro é precisamente de origem italiana. Justino Feltro da Costa Pinto de Andrade. Portanto, portanto aprendi a ideia de que a identidade vai-se criando, não é uma coisa estanque, todos nós que vamos interagindo na sociedade, no fundo, vamos conformando uma identidade e somos, portanto, o resultado dessa influência, dessa interação. Portanto, digo com algum orgulho que a minha família não passou ao lado da história. A minha família faz parte da história e ajudou também na criação da história moderna de Angola. E vou dar exemplos sobre o modo como houve esta participação de alguns dos meus antepassados. Por exemplo, soube, ainda muito novo, que um dos meus tios, irmão do meu pai, de nome Manuel Pinto Andrade, tinha sido deportado para Moçambique a quando da vigência do governo do general Norton Matos. O general Norton Matos, em Angola, implementou, para os portugueses, o general Norton Matos é uma figura muito positiva, progressista. Porquê? Porque o general Norton Matos, a certa altura, opõe-se ao regime de Salazar. E recordo-me até que o Dr. Mário Soares chegou, creio eu, a ser diretor da campanha, uma coisa assim, ou secretário do general Norton Matos na sua candidatura à presidência da República Portuguesa. Mas em Angola, o general Norton Matos teve uma atitude que, se por um lado visava criar uma sociedade mais avançada, mais evoluída, por outro lado também tomou um conjunto de medidas que puseram em causa algumas das questões que eram queridas aos angolanos da época. E o meu tio, Manuel Pinto Andrade, opôs-se a algumas dessas medidas, chamadas medidas segregacionistas do general Norton Matos em Angola. E por isso foi deportado para Moçambique. Eu conheci o meu tio já velho, ele regressou de Moçambique passados dezenas de anos, porque ele viveu muitos anos em Moçambique, e, como deportado, e no seu regresso vinha já com os cabelos brancos e muito envelhecido. Né? Mas, de qualquer forma, ele transmitiu-nos a nós, quando regressou de Moçambique, da deportação, a ideia de que o sofrimento pelo qual tinha passado não tinha abalado as suas convicções sobre o destino de Angola. Vou referenciar a outro tio meu, José Cristino Pinto Andrade, pai do Dr. Mário Pinto Andrade e Joaquim Pinto Andrade, que são figuras conhecidas também aí na sociedade portuguesa. O meu tio José Cristino Pinto Andrade também foi uma pessoa de uma grande atividade, de um grande ativismo, por um lado cultural, por outro lado político em Angola. Ele foi um dos fundadores da Liga Nacional Africana na primeira metade do século XX. E vou recuar um pouco. Em 1908, a mãe do meu pai, a minha avó, Henriqueta Domingos dos Santos, juntamente com um conjunto de mulheres angolanas, subscreveram uma carta dirigida ao rei Dom Carlos, rei de Portugal, e que foi entregue, nessa altura, ao príncipe herdeiro de Portugal, Dom Luís Filipe. Uma carta
para que ele fizesse presente ao rei de Portugal, e na carta essas mulheres, são mulheres, aconselhavam o rei de Portugal a dar início a um processo de preparação de uma futura independência para Angola, uma independência pacífica e inclusiva. A ideia da inclusividade da independência era de que todos quantos a quisessem assumir caberiam nessa Angola independente. Bom, o rei de Portugal depois foi assassinado em Lisboa, e não sei se a carta foi entregue, não tenho notícia de nenhuma resposta, mas de qualquer forma era para dizer que houve este passado familiar que, no fundo, também ajudou a conformar a minha forma de estar na vida e na política. E queria também fazer referência a um caso relativamente mais recente, um caso que tem 60 anos. Em dezembro de 1960, o nacionalista goês João Cabral, em nome da Convenção Política de Goa, que era um órgão coordenador dos nacionalistas de Goa, preparou uma conferência de imprensa em Londres, na Câmara dos Comuns, representando uma conferência em que estiveram representados líderes naquela altura de movimentos de libertação, nomeadamente do MPLA, na pessoa de Mário Pinto Andrade, e do PAI, né, o partido que antecedeu ao PAIGC, Partido Africano para a Independência, depois é que se agregou da Guiné e de Cabo Verde. Nessa conferência de imprensa, Mário Pinto Andrade, presidente do MPLA, apelou a Salazar para a realização de uma mesa redonda, que seria então o início de um processo negocial para uma futura independência pacífica para Angola. A resposta de Salazar foi esta: nem mesa redonda, nem mesa quadrada. Interessante esta resposta lapidar do professor Antônio de Oliveira Salazar. Nem mesa redonda, nem mesa quadrada. É evidente que tudo isto marcou um jovem como eu, naquela altura, e no fundo ajudou a conformação da minha postura como nacionalista. Mas para além disso também, foi contemporâneo de alguns factos relevantes da história mundial. Por exemplo, lembro-me que a minha mãe falava muito no processo da construção da Europa no pós-guerra. E exaltava o facto de a Alemanha ser um país que tinha sido destruído pela guerra e que rapidamente se estava a recompor. Recordo-me, por exemplo, que no início dos anos 60, a minha mãe dizer-nos que a Alemanha já estava a começar, inclusivamente, a emprestar dinheiro. Portanto, a Alemanha tinha sido reconstruída com base no Plano Marshall e outros aportes vindos dos Estados Unidos. Nos anos 60, no início dos anos 60, a Alemanha já estava a iniciar um processo de desenvolvimento de tal modo que já tinha feito os seus primeiros empréstimos internacionais. Portanto, era já um fenómeno que me marcou também a minha forma de ver o mundo. Tive também, fui contemporâneo, se posso dizer assim, de alguns dos antagonismos políticos que se seguiram a Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, que deram origem àquilo que ficou designado como a Guerra Fria. Muito jovem também fui acompanhando a emergência de países, das independências de países da Ásia. Fui também contemporâneo do desenvolvimento da luta de classes na Europa, surgimento dos movimentos operários, dos partidos de esquerda, enfim, e outros factos interessantes. E também fiquei com os olhos virados para a América, porque li e acompanhei muito da literatura e das notícias que vinham sobre as lutas pelos direitos cívicos dos negros norte-americanos. Portanto, eu posso dizer que tive uma juventude muito preenchida de factos relevantes. Acredito que as novas gerações também estarão a viver, nesta altura, factos que daqui a muitos anos serão recordados, tal como eu recordo agora os factos relevantes do meu processo de formação. América Latina, a Revolução Cubana,
E um facto interessante foi a resistência de duas ditaduras que ainda persistiam em Portugal, na Europa, a ditadura de Portugal e a ditadura de Espanha. Portanto, tudo isto, juntamente com a conquista das independências africanas, ajudou a moldar e a definir, no fundo, a temperar a minha personalidade e, portanto, a definir também o meu rumo. Significa que eu tenho uma vida muito rica de acontecimentos vividos e observados. Daí ter sido fácil perceber que o regime colonial português tinha os dias contados. E tinha os dias contados porque estava a remar contra a maré. A lógica dessa época não era uma lógica como aquela que Salazar estava a defender. Era uma lógica que tinha a ver com os processos de independência dos países colonizados pela França e pela Inglaterra. É evidente que eu interpreto a resistência de Portugal ao facto de Portugal ser um país pequeno, de recursos reduzidos, e de ter construído um modelo de colonização diferente do modelo de colonização que foi edificado pela França e pelo Reino Unido. No fundo, a ideia que eu tenho é de que as potências coloniais da Europa, algumas delas, como eram mais avançadas e certamente que não tinham, embora tivessem alguma dependência dos recursos provenientes das suas colónias, mas tinham capacidade suficiente para resistir a um processo de descolonização. Portugal teve muita dificuldade, não só por ser um país pequeno e de recursos reduzidos, mas também pelo tipo de modelo que Portugal implementou no processo colonial. Para Angola, por exemplo, vieram muitos indivíduos de Portugal que se fixaram na expectativa de fazerem aqui a sua vida ad eterno. Portanto, não era como os belgas, por exemplo, que iam para o Congo por causa da União Miniera, e extraíam o cobre, e extraíam outras riquezas, e depois voltavam. De uma forma, eu recordo-me de ter percebido rapidamente que os belgas geralmente enviavam técnicos para a exploração mineira, mas não enviavam famílias, não enviavam os filhos e as mulheres. Portugal fez o contrário. Portugal enviou as pessoas, inicialmente enviou homens, mas depois enviou famílias, e essas famílias reproduziram-se e criaram uma grande identidade com o país, o território de acolhimento. Portanto, identificaram-se com as colónias, sobretudo com Angola. É evidente que Portugal também, a resistência portuguesa, também se deve ao facto de Portugal não ser, na altura, uma democracia, enquanto que o processo de descolonização francês e inglês foi feito por potências que já eram democracias. Portugal não vivia em democracia, era um regime conservador, portanto, que era um regime conservador com enorme dificuldade para perceber a dinâmica da história, como é natural. É evidente que esta resistência tenaz que foi feita pelo regime português de Salazar levou a que chegássemos todos ao limite. E naturalmente que emergiu a guerra e a guerra fez o que fez. Mas é preciso dizer que o caos que se seguiu às nossas independências deve ser entendido. E porquê? Do meu ponto de vista. Porque a nossa independência sobretudo, e nossa também de Moçambique, de certa forma, não foi uma independência conseguida como foram as independências de muitos dos países colonizados pela França e pelo Reino Unido. Nós tivemos movimentos armados, luta de libertação, guerra, e, sobretudo, fomos também envolvidos num processo internacional que marcou aquela época.
a Guerra Fria e as filiações dos movimentos de libertação a esta ou aquela potência internacional. Portanto, isso criou depois todos os condimentos para que nós nos guerreássemos logo a seguir, infelizmente. Eu sou da opinião que Portugal tem todo o direito de se orgulhar das suas descobertas ultramarinas. Cada época é uma época, as determinantes históricas são próprias de cada época, e quando Portugal e outras potências depois seguem e começam a desbravar os mares, a encontrar novas terras, é evidente que é um processo que eu posso dizer que é o primeiro processo de globalização. No fundo, a globalização começa praticamente com as descobertas ultramarinas iniciadas praticamente por Portugal, ou pelo menos assim apresentadas ao mundo, como sendo Portugal um dos pioneiros das descobertas ultramarinas. Mas é evidente que todas estas descobertas ultramarinas também foram acompanhadas de alguma violência e também da expoliação. Portanto, em Angola, nós aprendemos que se houve no início uma interação entre os navegadores que cá chegavam e as populações que cá existiam, só houve uma interação inicialmente pacífica, mas depois também desenvolveu-se todo um processo que, no fundo, foi acompanhado de alguma violência e também da expoliação de bens. O que significa que as descobertas também têm o seu lado, o seu passivo, não têm só o seu ativo. Para nós, muito daquilo que é tido como o ativo por parte da potência colonizadora pode ser visto também, muito disso, como um passivo para nós, né? Nós os angolanos. Né? Mas seja como for, eu respeito e compreendo e acho que Portugal deve ter orgulho pelo facto de ter sido uma potência que deu novos mundos ao mundo. Permitiu que, no fundo, nos fôssemos conhecendo. Não fomos descobertos, mas fomos nos conhecendo. Usa-se a expressão da expressão descoberta, mas na realidade nós fomos conhecendo uns aos outros. Eu queria dizer mais ainda. Portugal e as restantes potências colonizadoras jogaram o seu papel, permitindo o surgimento de outras realidades. É bom que se diga isso. Portanto, se não fosse esta interação, não se criavam muitas das realidades que hoje nós temos, né? E isso nunca poderá ser apagado da história. E tanto assim é que hoje as antigas potências colonizadoras transportam dentro de si os frutos da colonização também. E nós, os povos anteriormente colonizados, também transportamos dentro de nós os frutos da colonização. Somos, afinal, todos portadores dessa herança histórica. Hoje a França é o que é, inclusive quando vemos um jogo da seleção francesa, nós vemos que, por vezes, um bom número dos jogadores franceses são indivíduos de tons diferentes, tons escuros, que não tipicamente o francês do tempo de Napoleão, né? Portanto, são pessoas de outros tons. Significa que a interação que houve entre as potências colonizadoras e os povos colonizados gerou essa interação, gerou uma realidade. E é preciso que nós saibamos retirar o devido proveito dessa realidade. O passivo do contacto, as mágoas que devemos fechar numa caixa forte. E porquê? Porque os desafios que nós temos pela frente são muito mais importantes e muito mais valiosos do que as nossas mágoas. As nossas mágoas, quando muito, podem servir-nos como de referência para não cometermos outros erros no futuro. Só isso, mais nada. De resto, acho que nós devemos fechar isso numa caixa forte. É evidente que, e agora passo a outra fase da minha intervenção, que depois de tudo isso e desta minha participação ativa na luta de libertação nacional, depois fui privado da liberdade.
A liberdade pela qual eu lutei, e eu, nessa altura, a minha concepção da luta e do resultado da luta era a mesma liberdade, não era uma nova violência, era a mesma liberdade. Mas eu percebi, lá onde estava, no campo do Tarrafal, que nós poderíamos, no final de tudo isso, depois da bandeira e do hino, teríamos seguramente ajustes de contas, fruto do modo como o processo foi conduzido, o processo que nos levou até a independência nacional. E eu fui uma das pessoas que teve o azar de ser imediatamente recolhido novamente à cadeia. Fui recolhido novamente à cadeia. E depois, ainda por cima, não só passei aqueles 3 anos fechado, como depois fui deportado. Portanto, tive mais 5 anos de dificuldades pelo facto de pensar diferente. O meu balanço é um balanço de 10 anos, 5 anos de período colonial e mais 5 anos depois da independência. E isto levou-me a perceber que nós devemos, de facto, privilegiar algumas questões, e sobretudo a ideia da liberdade, a questão da liberdade, a liberdade da expressão, a liberdade de pensamento, todo tipo de liberdade deve ser privilegiado por nós. Eu acho que nós, se percebermos assim, seguramente que teremos um futuro melhor. Eu queria apenas referenciar um facto interessante que aconteceu comigo, porque acho que já estou a falar há mais de 20 minutos. Quando eu fui libertado no Tarrafal, eu tive a possibilidade de me despedir do diretor da cadeia, diretor do campo. Tive a possibilidade de despedir-me do diretor do campo. E eu senti que o diretor do campo era um homem destroçado. Era um homem destroçado. Ainda por cima, o diretor do campo era cabo-verdiano. Foi o último diretor do Tarrafal. E eu senti que ele era um homem destroçado. E uma das questões que ele colocou-me uma série de questões no dia em que eu fui ter com ele, antes de voltar para Angola, acho que foram 2 dias depois da minha saída da cadeia. Fui buscar os meus livros e os livros que ele, ao longo do tempo, tinha apreendido. E eu disse-lhe que não guardava nenhum rancor, porque compreendia as convicções dele e certamente também ele compreendia as minhas convicções. E qualquer um de nós devia estar em paz com a sua consciência, porque cada um se bateu por aquilo em que acreditava. Para mim foi uma questão muito importante esta de ter interagido com o diretor do campo, já não na condição dele diretor do campo, mas na condição de homem detido no campo do qual ele tinha sido diretor, e eu na condição de indivíduo que estava a ser remetido para a liberdade. Eu agora, só para terminar, gostaria de repetir uma conversa que eu tive com o professor Marchante, quando falámos ao telefone. Eu recordo-me de ter dito que quando voltei do Tarrafal, encontrei acidentalmente um dos agentes da PIDE que me tinha ouvido e tinha acompanhado o meu processo, inclusive me tinha ido buscar a casa, aprender. Encontrei-o sentado num café, ele reconheceu-me, eu também reconheci-o, e ele perguntou-me se
perguntei-lhe porque é que eu ainda estava lá, porque é que eu ainda estava cá em Angola, se já tinha havido 25 de Abril, porque eu quando saí de Cabo Verde, os PIDs saíram, não ficaram à vontade, saíram imediatamente. E encontrei aquele indivíduo da PIDE sentado num café, ele disse-me que tinha ficado, que pertencia a um grupo de indivíduos que iam preparar a futura polícia política angolana. E eu disse, mas que é isso? Mas como é que é possível estarem a preparar a futura polícia política angolana? E ele dizia que era um acordo que tinha sido estabelecido com os três movimentos de libertação. E a resposta que eu lhe dei foi de que, então, significa que vou voltar a ser preso. E ele pediu-me para o levar à minha casa, que ele queria falar com a minha mãe. E eu aceitei e levei-o à minha casa. E quando a minha mãe vê, aquele sujeito reconheceu também, e a minha mãe diz: mas não me diga que voltou a prender o meu filho. E a resposta que ele dá é de que não, que o Justino não estava preso, que é ele que tinha pedido, que nem ele tinha condições para prender o Justino naquela altura, que ele que tinha pedido para eu levar à minha casa e ele conversar com a minha mãe e pedir desculpas à minha mãe. E a resposta que a minha mãe deu foi: cada um de nós jogou o seu papel. Cada um de nós jogou o seu papel. Não estou abespinhada consigo, é só para dizer que, pronto, isto é um processo histórico, estivemos em campos opostos, cada um jogou o seu papel, cada um fez aquilo em que acreditava, portanto não havia nada que pedir desculpas. É só isso. Eu sou marchante, acho que eu terminei. Obrigado, Sr. Professor Pinto de Andrade. É de muito proveito ouvi-lo.